Meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, alienígenas, seres de energia, energéticos, né? Como todos nós vamos virar algum dia. Então, contactar todos vocês, todos são convidados a me ver e ouvir. Meu nome é Ferruccio Billich. Eu vou discutir agora algo chamado entre assessorias brasileiras e estrangeiras. Qual a diferença? Bem, as assessorias brasileiras tendem a ser mais politicamente motivadas. E, portanto, nem sempre são o melhor que existe de assessoria. Certo? Principalmente as que são mais tendenciosas para um lado ou para o outro. Seja ela de direita ou esquerda, todas elas que sejam extremistas tendem a ser não tão eficientes, tão boas, quanto as que ponderam ambas as posições. No momento como o governo é mais de esquerda no Brasil, nota-se que as assessorias são bastante deficientes, certo? Não se identifica mais nenhum expoente de inteligência assessorando o governo, como existia em outros governos, tá certo? E, portanto, as decisões não são tão boas, são pouco criativas, pouco informadas. Ao passo que as assessorias estrangeiras tendem a ser um pouquinho melhor. Por quê? Porque eles não se preocupam tanto com o viés político, porque eles se dão ao luxo de ouvir todos os lados. Eles podem pagar assessoria com todos os matizes de viés, sejam de esquerda ou direita ou qualquer que seja. Então eles tendem a ser melhores nesse aspecto, porque ele ouvindo todos os tipos de sugestões, argumentações, tomam decisões mais informadas. Isso ocorre principalmente nas assessorias americanas. Não porque os americanos sejam lá muito inteligentes, não. O americano, em geral, não é muito inteligente. São bem simplórios. O que eles têm de bom é que eles sabem administrar um pouquinho melhor do que outras pessoas do mundo. Mas inteligência não tem muita, não. Aí, como é que eles têm assessorias boas? É porque eles têm muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros assessorando eles. Certo?
para ser funcionário público nos Estados Unidos, você não precisa ser americano, não precisa ser nem naturalizado americano. Inclusive, para uma guerra, eles aceitam até pessoas de outras nacionalidades para dirigir as suas forças armadas, certo? Ao passo que o Brasil, para dirigir as forças armadas, tem que ser brasileiro nato. Na americano, não. Certo? Basta que sejam pessoas qualificadas. Então, numa guerra, qualquer um que tenha doutorado, em qualquer área, automaticamente ganha patente de general nas Forças Armadas americanas. No Brasil, não. E se não for brasileiro nato, não ganha nada. Por isso que o pessoal mais qualificado no Brasil, eles têm a maior chance de ser dirigentes militares de alta patente para os americanos do que para os brasileiros. Eu vou comentar alguns casos em que eu estive envolvido em termos de assessoria. Em 1972, por acaso eu estava em Filadélfia e apareceu a oportunidade de dar uma consultoria para o Foreign Policy Research Institute, que ele estava com um projeto do Departamento de Estado americano, no qual ele queria saber como lidar com os países da América Latina, seja militarmente, politicamente, economicamente, culturalmente e assim por diante. O que tinha que fazer com relação a cada país, se tinha que fazer alguma coisa ou não, para que fosse benéfico para os Estados Unidos. Então, quando eu estava lá, no caso do Brasil, eu sugeri que, apesar de estar uma ditadura militar no Brasil, mas pelo menos o país estava organizado, estava mais ou menos em paz, estava funcionando e estava economicamente desenvolvendo rapidamente. E então não achei nada que podia desabonar o Brasil, que então sugeri hands-off, ou seja, deixa funcionando, só fica monitorando. Não, dirá você, mas você é brasileiro e tal, quer puxar o saco dos militares? Não necessariamente, né? Porque, claro que eu agradecia os militares pela bolsa de estudo que eu tinha lá nos Estados Unidos fazendo doutorado. Foi um pouco difícil de obter, né? Porque eles analisaram com mais cuidado. Principalmente naquele momento, quem dava a palavra final, se dava ou não bolsa para alguém, era o SNI, Serviço Nacional de Informação. Então, como eu, poucos meses antes, eu ainda era iugoslavo,
me naturalizei brasileiro alguns meses antes para poder assumir um cargo no governo do Estado e depois ser imediatamente requisitado pela Presidência da República do Brasil para trabalhar no INPE, Instituto de Pesquisa Nacional de Pesquisa Espacial. Então, até que não tinha muito o que reclamar com os militares, né? Tanto de que eu recebi uma bolsa e um outro colega meu, que era brasileiro nato, não recebeu. Caçaram a bolsa dele. Apesar de ter um irmão dele que trabalha no SNI. Parece cômico, né? Parece cômico. Naquele momento também, eu tinha certo, como diria, clearance, porque já o SNI já tinha me dado clearance, né? Para ir para os Estados Unidos. Aí, com isso, eu também ganhei uma outra clearance, que foi quando eu recebi uma fellowship do convênio NASA-NSF. NASA é National Aeronautic Space Administration, NSF é National Science Foundation. Então, é um convênio que dá um fellowship. A Universidade da Pensilvânia também gostou muito, porque esse tipo de fellowship só era concedida a universidades uma das 10 melhores universidades do mundo, né? Então, automaticamente, eles consideravam a Universidade da Pensilvânia uma das 10 melhores do mundo, né? Bem, então, foi o que eu estava fazendo lá nesse instituto. E uma das outras coisas que eu fiz foi também opinar sobre o Chile, que naquele momento era o Salvador Allende, que era o presidente do Chile. Era um experimento em socialismo democrático, porque o Salvador Allende era socialista, comunista, né? Mas foi eleito democraticamente. Então era um experimento interessante a ser aplicado lá. Agora, eu tinha uma posição que eu achava que devia deixar esse experimento acontecer, porque eu tinha alguma informação privilegiada que eu não botei no relatório para o Departamento de Estado, que talvez devesse ter botado, né? Talvez devesse ter botado. Pelo seguinte, tinha um colega meu, nascido no Chile, muito inteligente, que está fazendo doutorado comigo e que ia fazer o planejamento estratégico do Chile, mas em colaboração com quem inventou o planejamento estratégico no mundo, né? Que é um alemão de 2 metros de altura, alemão não, um russo de 2 metros de altura, barbudo, e ele foi contratado para justamente implantar o planejamento estratégico no Chile, e esse meu colega ia fazer, então eu sabia que ia sair um bom resultado. Ele começou, mas não teve chance de terminar, porque a CIA decidiu derrubar o governo Allende. Então a experiência não se completou, tá certo? Foi uma pena, era um experimento que talvez fosse interessante se ver os resultados. Tanto assim que até o pessoal na Croácia, que eles tentavam fazer um experimento semelhante, estavam interessados, né?
Croácia é o lugar onde eu nasci, que estava dentro da Iugoslávia naquele momento. Ai, ai. Naquele momento, naquela época também, surgiu um outro problema, que eu acabei dando umas sugestões, foi o caso da Olimpíada de Munique, no que os terroristas do Setembro Negro, palestinos, né, tinham sequestrado os atletas israelenses lá em Munique e acabaram matando todos no final. E foram pegos de surpresa tanto os alemães, que não souberam como lidar com aquilo, e os americanos também foram pegos de surpresa, que não tinham nenhuma ideia de como se lidaria com o terrorismo naquele momento. Então, acabei, junto com outro amigo meu, que também fazia doutorado na Universidade da Pensilvânia, que por acaso também era brasileiro naturalizado, só que esse era húngaro. Então, nós demos algumas sugestões o que fazer com relação a terrorismo, né? Que você devia ter um sistema de monitoramento, identificar os potenciais terroristas antes que eles atuem e tirá-los de circulação antes deles atuarem. Tá certo? E demovê-los de ter essa ideia de aterrorizar os outros. E para poder fazer isso, tinha que nem sempre obedecer todas as leis americanas, né? E então não daria para fazer isso dentro dos Estados Unidos. Então, sugerimos que fizesse isso em uma dessas bases americanas fora dos Estados Unidos, porque aí não é dentro do país continental dos Estados Unidos e também não tem que dar palpite em outras bases. Existem algumas possibilidades, por exemplo, Subic Bay, Okinawa, Mannheim, mas chega a uma conclusão que Guantánamo era mais apropriada, porque era suficientemente perto dos Estados Unidos, mas estava num lugar que mandava num país que não tinha relação com os Estados Unidos, que é Cuba. Então, podia-se internar os potenciais terroristas lá até eles ficarem bonzinhos, né? Bem, depois de várias décadas, eu cheguei mais recentemente à conclusão que não funciona tão bem. Porque é um lugar tão bom lá, é tão agradável, que parece colônia de férias, né? É quentinho, gostoso. Atualmente eu mandaria eles para outro lugar. Por exemplo, eu mandaria eles para St. Andrews Air Force Base, que fica lá no Polo Sul. Que aí não é uma colônia de férias. Bem, mas vamos lá para outras coisas. Mais adiante, quando eu estava nos Estados Unidos, eu também estava lá no Departamento de Transporte dos Estados Unidos, porque eu estava fazendo uma tese que era relacionada com transporte, precisava de dados de transporte, então eu estava lá justamente coletando esses dados e, como tinha um escritório lá dentro do Office of the Secretary, de vez em quando eu dava palpite, quer dizer, me pediam um palpite sobre alguns assuntos, né? Principalmente sobre aqueles que eu estava pesquisando. Né?
como estava pesquisando sobre transporte aéreo, eu dei palpite sobre o projeto de desregulamentação do transporte aeroviário, né? Então, em 1975, eu já sabia quais seriam as companhias que iriam falir, por exemplo, que a Panam iria falir e quando que ela iria falir, né? Que iam ser os mergers de que companhia com qual. Algumas até a gente sugeriu como devia ser feito, tá certo? Era orientado. Algumas vezes as companhias nem sempre adotaram as sugestões que a gente tinha e foram à falência. O caso da Panam, né? É um que eu me lembro. Que eu sabia que ele estava com dificuldade já em 75, em 83 ela foi à falência. Né? Então, é uma pena. Mas então, analisamos principalmente as companhias americanas, mas também como afetavam as outras pelo mundo afora. E também eu tive que dar palpite sobre o Concorde, né? Porque eu mexia na minha pesquisa sobre transporte de passageiro supersônico, e aí eu sugeri que realmente deixasse o Concorde entrar, mas ali foi um caso de Nova York, que é que não deixava o Concorde entrar. E com desculpa esfarrapada, do barulho, né? Mas o fato é que americano, quando não é ele o dono de uma tecnologia superior, eles querem sabotar, certo? Tanto assim que naquele momento eles tinham um projeto lá chamado SST, Supersonic Travel, no qual eles enterraram 2 bilhões de dólares no projeto, deram lá para a Boeing tentar desenvolver um Concorde americano e não deu certo, né? Enterraram 2 bilhões de dólares e não deu certo. Queriam fazer tudo nas pressas, né? Erraram as equações de demanda, erraram, um monte de besteira, né? Agora, ninguém enxergava aquilo porque ninguém entendia direito daquilo. Eu sabia, eu vi os erros que tinha, porque eu era o maior especialista em transporte supersônico, pô. Estava fazendo até doutorado nisso, pô. Ai, ai. Por isso que eu digo que americano também faz muita besteira. Mas depois de queimarem, enterrarem 2 bilhões de dólares, eles chegaram à conclusão que é melhor parar com o projeto. Naquela época também, que eu estava lá, o governo Carter também tinha me pedido para dar sugerir não. Discutir um pouco sobre como é que andava o governo no Brasil. Primeiro eu falei, olha, estou há tanto tempo fora de lá que não entendo muito bem, mas podia apertar o Brasil um pouquinho para liberar um pouquinho mais, e ir liberando, né? Para que, inclusive, o governo do Brasil passe a ser mais amplo, mais os civis mandarem mais, né? Não tanto os militares. Então, eu dei um palpite nesse sentido. Então, o governo Carter deu umas apertadas lá no Geisel, naquela época, baseado nisso, né? Mas eu disse, aperte, mas com todo o amor e o carinho, né? Mas isso era apenas uma das opiniões, né?
que dava o palpite lá. Agora, comparando, por exemplo, com as assessorias inglesas, né, da Grã-Bretanha, também tendem a ser de alta qualidade as assessorias da Grã-Bretanha. A diferença é que nos Estados Unidos o governo geralmente contrata institutos para fazer as pesquisas, para aprofundar o estudo. No caso da Inglaterra, o próprio funcionário público, ou seja, ele é especializado em fazer a pesquisa. Então, ele sabe, não precisa só contratar as universidades ou essas coisas, mas ele também consegue fazer grande parte da pesquisa. Existe uma vantagem nisso. Claro, demora um pouquinho mais, mas existe uma vantagem nisso porque você tem o know-how dentro do governo, né? Então, os funcionários públicos são mais qualificados. Essa interação com o governo inglês foi na época que eu dava consultoria para o governo brasileiro em planejamento estratégico e planejamento de valores, planejamento axiológico, e interagimos não só especificamente com o governo da Grã-Bretanha, né, na parte estratégica, mas com toda a comunidade europeia, né, porque quem dirigia a comunidade europeia naquele momento era lá um português, né, e a sua assessoria era toda portuguesa. Só que a gente tinha algumas ideias que podiam ser implementadas na Europa, e aí os portugueses não entenderam. Diz que o cara tem o empreguinho dele, só politicamente ali, agora fazer alguma coisa mais interessante para a Europa, ou seja, começar a pensar nos valores que a Europa devia ter, e não deixar que o islamismo viesse impor valores na Europa, como estava acontecendo e continua acontecendo na Europa, tá certo? Então, a Europa tem problemas. Depois, outra oportunidade eu também estava tentando ter de lidar com infraestrutura crítica para a Europa, ele também, como para economizar dinheiro, que estavam com dificuldades financeiras, eles também não desenvolveram tanto assim esse aspecto. Então, algumas vezes, outros lugares têm dificuldades porque ficam miserabilizando em recursos, tá certo? Só quando a coisa estiver muito apertada é que eles vão começar a pensar em o que fazer. Acho que eu já falei demais, né? Bem, por favor, dê o seu gostei, bota suas críticas e sugestões, compartilhe com todos que você quiser e também não quiser. Inscreva-se no meu canal, assim você vai ficar recebendo mais vídeos para opinar, e agradeço muito pela sua atenção.